A Volkswagen Germânica. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. As emoções da primeira partida do Vôlei Campinas no estadual. Vôlei Renata e CBN, juntos no Campeonato Paulista 2025. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem acessa Campinas pela Prestes Maia tem trânsito carregado do trevo Sérgio Mota até a marginal do Pissarrão. No sentido rodovia Santos Dumont, o motorista reduz a velocidade. Na chegada também à marginal do Pissarrão, por conta de obras ali próximo à Honda, então o motorista tem que redobrar a atenção. Essas obras estão refletindo também pela Via Expressa Valdemar Pascoal. O motorista reduz a velocidade desde a altura da rua José Paulino até a chegada à Avenida João Jorge, isso sentido Vila Industrial. Quem segue no sentido Bosque não encontra dificuldades. Pela Avenida João Jorge tem lentidão somente sentido centro, na chegada a Salles de Oliveira. A Avenida Prefeito Faria Lima, no momento, tem trânsito livre nos dois sentidos. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas suas informações. Thaís Azevedo volta aqui na programação da CBN, agora 11h14. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. 11h15, agora o destaque de Fábio Scheib aqui no CBN Esportes, acompanhando o nosso setorista de seleção brasileira. Tudo bem, Fábio Scheib? Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Falar da seleção brasileira que ontem fez o primeiro treino com o grupo completo lá na Granja Comari, visando o jogo contra o Chile na próxima quinta-feira, 9h30 no Maracanã, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vale lembrar que o Brasil já está classificado, mas tenta vencer o Chile jogando em casa na primeira partida de Ancelotti no Maracanã. Carlo Ancelotti também deu entrevista coletiva nesta manhã, Júlio. Ele confirmou a seleção brasileira bem ofensiva para o duelo contra os chilenos. Vai ter um quarteto ofensivo com João Pedro, Estevão, Rafinha e Gabriel Martinelli. Na entrevista coletiva também, Carlo Ancelotti falou sobre a não convocação de Neymar.
Ele disse que muitos fatores determinaram a não convocação, mas principalmente a condição física do jogador. Ele disse que Neymar não precisa ser testado, mas quando tiver uma melhor condição física, pode sim ser chamado novamente. Além disso, falou que a seleção brasileira tem 70 jogadores no radar, visando a Copa do Mundo visando a Copa do Mundo do ano que vem lá nos Estados Unidos, viu, Julio? No México e Canadá também. Perfeito, Fábio Scheib, combinadíssimo. Antes do nosso Gabriel Dudziak também com informações, só mandar aqui um abraço pra galera no nosso Instagram, WhatsApp. Bom dia, Lupe, Júlio, Carlão, nesse momento aqui, muito calor, Derivaldo Souza, sempre trabalhando, sempre correndo, mas sempre ouvindo a CBN. Pessoal, me explica aí o que está acontecendo, o julgamento do STJD, e o nosso outro ouvinte que também pergunta sobre isso é o Ricardo Silva, e o julgamento do STJD do jogo do Guarani do Anápolis vai ser dia 5, mas deveria ser hoje, né? Manda aqui o nosso ouvinte, o Ricardo, obrigado pela sua participação. O Lupe trouxe ontem durante o Arena, né, quando saiu a informação, mas na audiência rotativa do rádio, meu caro Antônio Lupe, do que se trata e as possíveis consequências disso? Muita gente perguntava sobre o julgamento daquele caso do jogo entre Guarani e Anápolis, em que o Anápolis ficou em um certo momento da partida com 12 jogadores. O Guarani acionou o departamento jurídico, que entrou com um pedido de anulação do jogo no STJD. O processo ele estava parado, né? E aí o que aconteceu? Com a definição de rebaixados, com a definição de classificados, essa partida ela acabou tendo aí outros envolvidos. Mas quem são esses envolvidos? Vou dar um exemplo. O CSA. É CSA ou CSA? Não, é CSA. Tá. Não. O CSA. Centro Esportivo Alagoano. Isso, é Centro Esportivo Alagoano. Isso, obrigado, Carlão. E aí o que acontece? Um novo resultado, por exemplo, uma vitória do Guarani num novo jogo, o Anápolis seria rebaixado e o CSA automaticamente não teria o rebaixamento consumado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, tem outros envolvidos nessa situação. E o julgamento desse caso está marcado para sexta-feira, ou seja, antes da abertura do quadrangular final. Aí você pode se perguntar, mas o que pode acontecer? Primeira situação, o jogo ser anulado. Segunda situação, o jogo não ser anulado. E vida que segue. Terceira situação, os terceiros interessados pedirem um novo julgamento no pleno do STJD. E aí se arrastaria por mais um bom tempo. Então é isso, o jogo pode ser cancelado, pode não acontecer nada, ou pode ter novos desdobramentos no futuro. Mas é uma situação que pegou todo mundo de surpresa. Pode não acontecer nada, como pode acontecer de tudo, né? Existem duas situações que incomodam muito a CBF. A primeira situação é adiar rodada, mexer com a programação, porque isso vai envolver negociação com a televisão se prepara, os clubes começam a vender ingressos. Mas em caso de venda de ingressos, aí chega na sexta-feira, não tem mais... O julgamento já vai ser no pleno, tá? Então, isso é importante, tá? Porque interfere. Porque se fosse na primeira, segunda, terceira, quarta comissão disciplinar... se prolongar. Isso, poderia ser... O Marcos Ortiz, inclusive, que mandou aqui, eu é uma boa notícia isso. Isso é uma boa notícia, porque pelo menos o que decretar na sexta-feira vai se cumprir. Mas é importante explicar também pro ouvinte, né? Porque antigamente tinha algumas leis, tinha o Estatuto do Torcedor, que tinha implicações de se ocorreu a venda de ingressos com X horas antes da partida, você tem que manter a partida. Isso não existe mais, né, na atual norma do futebol, que rege o futebol brasileiro. Então, se chegar na sexta-feira, mesmo com 15 mil ingressos vendidos, supostamente assim pro derby, né, só trabalhando para ficar mais claro o exemplo. Tem 15 mil ingressos vendidos pro derby e o jogo a rodada for adiada, aí o Guarani que tem que lidar com as consequências, explicar para o torcedor, o mesmo ingresso vai valer depois, futuramente, para o primeiro jogo do Guarani, porque aí, a depender do resultado, o Guarani pode ir para outra chave, se for para outra chave não tem derby, mas eu acho que a forma mais simples de explicar vai ser na sexta-feira, quando tiver o resultado, e aí, a depender do que ocorrer, a gente explica o que pode mudar em relação à tabela. Torcedor bugrino, Guarani está no quadrangular, independente do que aconteça, tá? Acho que essa informação é a mais importante para te tranquilizar.
O que pode mudar é a posição e a ordem dos jogos e também, possivelmente, a ida do Guarani para o grupo B ou a permanência no grupo C. Agora, por que agora vai se realizar, né? Eu tenho um palpite, assim, não é informação. Mas eu não posso falar porque senão eu posso... não tem provas. Não é provas. Não, a informação, Lu, isso é informação. O CSA ingressou interessado, né? Não, mas o CSA ingressou com essa ação na segunda-feira. Então, mas só por causa do pedido do CSA? Isso pode ter pressionado o STJD. Isso com certeza aconteceu, né? Até pela força do CSA. Agora, quando aconteceu todo esse problema, né? Foi na 13 de julho, 21 de julho, se eu não estiver enganado aí, na semana de julho. Por que logo na sequência, já comprovada a situação, a irregularidade do Anápolis, já não foi feito, ou já não foi, não teve uma agilidade nesse processo? Aí espera terminar, espera sair tabela, como é que fica a logística do time... Sabe, eu vou falar pra você, a CBF é um negócio assim, é impressionante, cara, é revoltante em alguns momentos, né, porque ainda bem que não é só Série C, né, porque a gente fala, isso é coisa de Série C, é campeonato de terceira divisão, mas isso acontece também em Série A, Série B, que bagunça. Não, mas aí você imagina se a rodada é suspensa, aí você pega, porque... Vai ser na sexta. Você acha que o Caxias vai viajar pro Ceará para enfrentar o Floresta? Vai ter que voltar. O Londrina, São Bernardo, é uma distância até... Vai ter que voltar. O Náutico vai para Brusque. Vai ter que voltar. Vai cruzar o Brasil, pô. Então, é outra situação. Sabe, muita desorganização. Fala, Chaibe. Não, menos mal, pelo menos, que a CBF faça isso antes do começo da segunda fase, né? Pelo menos mínimo, depois não tem que parar. É o mínimo também, né? Pra ficar uma formalista a segunda fase já, começa já sabendo como vai ser. Caso tenha que parar, infelizmente a gente vai parar, vai esperar um pouco, mas com a ordem dos grupos já feitas depois, né? Sabe, mas fica dando brecha, sabe? Dá brecha, entendeu? Já resolve logo, foi comprovado, o Anápolis realmente jogou com 12, dá uma semana, 2 semanas, já resolve isso. Como eu não sou especialista em direito, e então a minha opinião não vale de nada, mas eu fui, como jornalista, eu fui atrás de especialistas em direito. E perguntei em off, né, para 2 advogados o que eles achavam, a leitura deles. Eles disseram o seguinte: se o eventual erro ocorresse em um lance capital do jogo, ou seja, pênalti, ou se o resultado fosse menos elástico, que já estava 2-0, né? Quando ocorreu o erro do Anápolis ter ficado por alguns minutos com 12 jogadores em campo. Já estava 2-0, ali reta final do jogo. Então eles acham, no palpite, né? Porque vai depender muito do julgamento, que o árbitro talvez seja punido, mas o resultado seja mantido. E um outro ponto é que não há clareza nas imagens, porque teve um problema, era uma TV, né, que tava transmitindo. Exatamente. E eles explicaram que, cara, não tem um lance claro. Não tem um lance claro, assim, em vídeo, né? O Guarani tem fotos, né? Frames. O Guarani tem o vídeo do pessoal que estava filmando o jogo do staff do Guarani. Equipe de análise, né? Isso, de análise. Isso ajuda já, isso ajuda. Tanto é que as imagens que foram publicadas nas matérias sobre esse caso não eram as imagens da transmissão. Porque eu tava acompanhando o jogo. E no YouTube, onde acabou passando do canal que detém os direitos, exatamente naquele instante há um erro na transmissão. Entra um banner da Série C e você, quando volta a transmissão, o jogador que tinha sido substituído já estava fora do campo, o assistente chama o árbitro e o árbitro pune ele, o João Celeri, com cartão amarelo. O assistente que comunica o árbitro. Então, ali no momento em que volta a transmissão, já tinha acontecido tudo. O escanteio já tinha sido cobrado, a bola já tinha saído, o Guarani já ia colocar a bola em jogo quando o assistente comunica ao árbitro sobre a situação envolvendo o João Celeri, que não tinha saído no momento da substituição. Só que a transmissão não tem essa imagem. Sabe, dá margem, né? Já resolve isso, já poderíamos estar falando efetivamente da primeira rodada, os clubes já se planejando
para as viagens. Não, fica essa bagunça aí, parece que espera, vamos ver, se não cair ninguém que é do interesse, beleza, toca o barco. Agora, se cair alguém que pode mexer com as estruturas do futebol brasileiro, a gente vamos correr. Aí cai o CSA, pronto, está aí, aberta aí essa celeuma que vai ser. Ainda bem que como disse o Fábio, ainda menos mal, né? É o mínimo que se espera, mas que é sexta-feira. Eu acho que não vai dar em nada, mas pode dar, né? Eu acho que não vai dar em nada, mas pode dar em tudo. Isso mostra a bagunça. É uma várzea o futebol brasileiro. É isso, vamos aguardar, né? Já diria o poeta. Mais participações aqui. Eu avisei vocês sobre o CSA ontem. Cara, ele avisou mesmo, o professor Amaro. O professor Amaro é uma leitura perfeita, né? Quem vive futebol sabe disso, né? De todos os repórteres que passaram por Ribeirão e Goiânia e voltaram pra Campinas, o Lupe é o melhor. Boa. Manda aqui o Renato Alves. Ainda bem, né? Dito isso, posso? Dito isso, Lupe? Obrigado. Pra coroar e comprovar que você é o melhor, qual a situação de Derlei zagueiro e Lucas Cândido? Ele pergunta aqui. O Lucas Cândido, pela informação que eu tenho, voltou a treinar. Tá liberado, inclusive pode ser relacionado pro derby. O Derlei eu não tenho informação, deve estar no departamento médico ainda. Aliás, sumiu, hein? Sumiu e já faz um bom tempo. O Antônio Wilson, gente, só tem essa bagunça toda porque o Guarani pensou que não ia classificar e recorrer só por isso. A própria imprensa estava a favor. Antônio Wilson, o Guarani vai mudar a logística, mas o Guarani... É que o Guarani faz parte do contexto porque foi no jogo do Guarani, mas não mas é porque o Guarani que acionou, né? Verdade. O pedido lá atrás, o pedido lá atrás foi do Guarani. Então, assim, não é que ele tem a ver. Tem a ver. Tanto é que aqui no edital tá da seguinte forma... pedido de impugnação da partida. Impugnante. Guarani. Impugnado. Anápolis. Mas não, o Guarani... O Guarani tá esperando, assim, pra ele... em termos de campeonato do Guarani... porque naquele momento do jogo, o Guarani tava brigando pra tentar uma classificação e não sabia se ia conseguir ou não. No final deu certo. Então, assim, passou. Não, o Guarani tinha que entrar mesmo, né? Tinha que entrar mesmo. Mas o que preocupa é que hoje, depois do fim da competição, o julgamento, ele tem o que, no direito, pelo menos é o que eles falam, o terceiro interessado, porque o primeiro quem é? Pelo menos tá aqui no Guarani. Isso. O segundo, Anápolis. O terceiro, CSA. Pronto. E radicalmente mudaria o rebaixamento, né? A mudança radical, né? Que aí poderia ter interferência nos 4 rebaixados. Com relação ao G8, poderia ter aí um novo jogo, mas mudanças aí de posicionamento do Guarani, mas não estaria arriscada aí a permanência do Bugre entre os 8 melhores. Maravilha. Cara, eu tô fazendo um levantamento aqui, aliás, um abraço por Ortiz, das últimas vezes que o Guarani passou aí de 20 mil torcedores, né? E eu não lembrava desse jogo contra o Avaí aqui, 2005. 30 mil pessoas. Foi aquele campeonato. Ontem, Júlio, lembra que um ouvinte mandou que o Náutico venceu o Guarani? Por 4-1, sim. Foi nesse campeonato, só que na fase de classificação. Fase, né? O Ferreirão era o treinador, 2-0. Se eu não estiver enganado, Jonas. se o Ortiz... Isso, Jonas foi pra rede, fez dancinha e tudo mais. Era o Ferreirão, foi uma mobilização. Dancinha. O Jonas fez o gol e fez dancinha e tal. Foi muito legal. O Jonas comemorava o gol com dancinhas. Aliás, Jonas que um dia foi eleito o pior atacante do mundo, hein? Deu a volta por cima lá no Jonas era fera, ídolo do Benfica. Prefeito lá de Itaiúva. Eu não lembro o jornal, era um jornal europeu. O Fábio Chaves vai lembrar aí o jornal que elegeu o Jonas o pior Infelizmente, o Jonas, aqui pra Campinas, ele ficou muito pouco tempo, né? Só nesta Série B. E aí, no ano seguinte, o Guarani iniciou o processo de formatação do elenco 2006, ele foi pro Santos. Uma vez eu fui jogar representando a cidade de Bebedouro. Contra Itaiúva? Contra Itaiúva. 4-0 pros caras. Jonas tava ou não? Não, o Jonas não tava. O primo do Jonas tava. Jogava muita família bola. dele manda. A família dele manda lá em Itaiúva. De Botafogo, que pertence a Bebedouro. Boa, Antônio, gostei. O jornal mencionado é o jornal Mundo Deportivo da Espanha, viu, Julio? Você falou que foi o pior jogador do mundo, Jonas. Xarope. Foram mal, né? Sim. Hoje você vai em Lisboa hoje, Fábio Chaib, com o Jonas, você não anda na rua sem alguém te abordar. São 2 cidades. Tirar foto. Lisboa e Itaiúva. Que são bem parecidas, né? Aliás, um grande abraço pra Itaiúva. Itaiaçu, Tanabi. Pô, Jonas tudo foi da região Jonas foi bom de bola, da né? Grande Bebedouro. Grande Jonas. Pedro Berton, aqui recebi mensagem de familiares alagoanos que um político importante no cenário brasileiro, torcedor do CSA, pressionou esse julgamento. Veremos o desfecho.
Pedro Berton, que Ao invés de estar escreve preocupado lá com mensagem. Alagoas, né? Tá preocupado com o CSA caindo. Esse é o Brasil que eu quero. 11h31. CBN Esportes Campinas. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186 9070. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia. Repórter CBN. Quarta-feira, 3 de setembro de 2025. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, afirmou que houve um cerceamento do direito da defesa no processo contra o ex-chefe do executivo, que é acusado de tentativa de golpe de Estado. Ele também criticou o que classificou como parcial falsidade da delação, que teria efeitos seletivos sobre a acusação. No começo da argumentação, Vilardi disse que Bolsonaro não tinha nenhuma relação com a tentativa de golpe e afirmou que o julgamento é baseado na minuta do golpe e na delação mentirosa do ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid. Hoje é o segundo dia do julgamento que tramita na primeira turma do STF. O leilão de sexta-feira para definir a empreiteira responsável pela construção do túnel Santos-Guarujá pode ser suspenso depois de um pedido do Ministério Público do Tribunal de Contas da União. A solicitação foi feita pelo procurador-geral Lucas Rocha Furtado. Ele protocolou um documento encaminhado ao presidente do TCU, Bruno Dantas. No texto, ele aponta para indícios de que o BNDES beneficiou grupos estrangeiros e impôs restrições que inviabilizaram a participação de empresas brasileiras. Apenas duas companhias estrangeiras apresentaram propostas, a espanhola Acciona e a portuguesa Mota Engil. O pedido será analisado pelos auditores do TCU antes de ser encaminhado a Dantas, que dará o veredito. O BNDES afirmou à CBN que não recebeu qualquer ofício sobre o caso e reforçou que não existe pedido de financiamento privado para a obra. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na Rede CBN, informação de Brasília, com Felipe Igreja. Marcela, o advogado Andreu Farias, que defende o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, na ação penal da trama golpista, disse que o militar atuou ativamente para dizer ao ex-presidente Jair Bolsonaro que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições de 2022. E ainda que Paulo Sérgio atuou com um espírito pacificador. Ele afirmou também que o general não fazia parte da organização criminosa apontada pela Procuradoria-Geral da República
República como responsável por uma tentativa de golpe de Estado e que, inclusive, Paulo Sérgio sofreu ataques virtuais, inclusive, e que ele não consta na relação do chamado gabinete de crise após uma suposta tentativa de golpe de Estado. O advogado André Farias é o penúltimo a falar hoje. Depois dele será a vez da defesa do general Walter Braga Neto fazer a sua sustentação oral. Após isso, o julgamento deve ser suspenso, sendo retomado apenas na semana que vem, com o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Marcelo. Obrigada pelas informações, Felipe Igreja, falando com a gente de Brasília. Ainda na Rede CBN, nossa reportagem em São Paulo relata problemas no Aeroporto Internacional em Guarulhos. Guilherme Marconi. Marcelo, o Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos opera com a ajuda de geradores desde as 8h20 da manhã desta quarta-feira, em razão da queda das 2 linhas de transmissão de energia que abastecem o terminal. Nenhum voo chegou a ser cancelado, mas a falha na transmissão provocou queda de luz nos terminais de embarques, o 2 e o 3. As esteiras de bagagem e os sistemas das empresas ficaram sem funcionar por um período de 1h30. O sistema de comunicação do aeroporto com a torre de comando opera também com a ajuda de geradores. Segundo a GRU Airport, a empresa que opera o aeroporto internacional, a empresa de energia EDP, aqui da região de Guarulhos, que abastece a estação próxima aqui, está neste momento no local, fazendo o check-in, o checklist para a religação da energia elétrica. O aeroporto tem 15 quilômetros quadrados de área e essa retomada da energia elétrica está sendo feita de forma gradativa. Por enquanto, o aeroporto opera então com geradores. As lojas, os restaurantes, casas de câmbio aqui do Terminal Internacional, do Embarque 3, ainda estão sem funcionar. Algumas companhias aéreas, como a TAP e a Ibéria, fazem o embarque de bagagens de forma manual, causando algumas filas. Marcela. Obrigada pelas informações, Guilherme Marconi. No horário de Brasília, 11h37. CBN Esportes Campinas. Horas e 38 minutos. Nas últimas semanas, a gente tem acompanhado a história da corrida Integração. Várias reportagens mostrando como o evento, a transmissão, a cidade mudaram ao longo de 4 décadas. E não foi só isso, não. A própria corrida mudou. A tecnologia a favor dos atletas transformou a forma de treinar, de correr e de se superar. A corrida Integração passou por muitas transformações desde 1984 até a edição 40, que acontece em 2025. E assim como a prova, a corrida de rua foi ficando cada vez mais tecnológica. Na primeira edição da prova, o tempo dos atletas era marcado de maneira manual. Em 1994, os chips chegaram, o que na época era uma tecnologia de ponta. O chip colorido mais parece passador de cadastro, tecnologia de última geração que vai estar no tênis dos atletas. Basta cruzar a linha de chegada, onde está um tapete com sensor que leva a informação direto para o computador e o tempo sai imediatamente na tela. Hoje, os equipamentos vão além do chip. O empresário Gilberto Daniel Ramos Júnior, conhecido como Betinho, faz parte dos corredores beneficiados por uma era moderna. Eu comecei pelo tênis de placa, que hoje acredito que seja ali um divisor de águas dos corredores, né? E depois fui evoluindo, né? Comprei o marcador de frequência cardíaca para determinar com mais exatidão minhas zonas de treino. Eu uso um no braço porque ele me dá com mais precisão, assim, na definição das zonas de frequência cardíaca. Além de todos os equipamentos tecnológicos, o empresário tem uma equipe de profissionais que ajuda na performance nas provas.
Hoje em dia eu tenho toda uma equipe por trás, assim, né? Então eu tenho uma assessoria de corrida, eu tenho um fisioterapeuta, eu tenho um treinador de força, nutricionista. Então hoje eu tenho todo esse acompanhamento para que eu consiga ter a performance que eu desejo hoje. E uma das maiores revoluções no esporte foi o conhecimento do corpo humano. Edgar Gomes Pessoa foi atleta durante 60 anos. Hoje, aos 84, recorda como a preparação era totalmente diferente no atletismo. O alongamento, o aquecimento normal, aquele alongamento de tudo errado, né? No começo, dava muita contusão, principalmente do joelho, né? Então eu, graças a Deus, eu passei por isso também, não tive essa lesão, mas a maioria teve. Realidade completamente distinta da atleta Marlene dos Santos, medalhista pan-americana em 2023, que reconhece o quanto a ciência e a tecnologia colaboram para a conquista dos resultados. Ele me ajuda a mostrar em que momento eu fico cansada e como eu reajo a partir desse momento. Chegar no meu limite, mostrar como eu consigo lidar com as minhas batidas, isso aí para trabalhar com treinamento, mostrar para o meu treinador, a gente conseguir trabalhar faz toda a diferença, é importante também. No laboratório de biomecânica da Unicamp, avaliações físicas são realizadas em laboratórios com equipamentos de ponta, que mostram detalhes do corpo durante a atividade. Uma palmilha com sensores pode evitar lesões e mostrar resultados surpreendentes, como explica a professora Karine Sarro. Cada sensor vai medir o quanto de pressão está chegando nele. Se eu tiver uma pressão muito grande num pedaço muito pequenininho, isso pode gerar um calo. A longo prazo pode acabar induzindo uma fratura naquele osso, porque está sofrendo muita pressão. No laboratório de fisiologia do exercício, a avaliação da capacidade cardiorrespiratória é realizada com equipamentos tecnológicos que mostram resultados importantes nos atletas. A pesquisadora de educação física, Marcela Lázari, detalha como é feito o exame. A máquina ela consegue fazer a leitura do oxigênio que ela está inspirando, o oxigênio e quanto de gás carbônico ela está expirando. E com isso a gente sabe o quanto ela está conseguindo utilizar esse oxigênio para gerar a energia que ela precisa para o exercício. Dos atletas de alto rendimento aos amadores. Dos calçados de sola simples às mais modernas tecnologias. O que move os corredores é a vontade de superação, mas sempre respeitando os limites do corpo. Sensacional. Esse trabalho que a gente tem acompanhado da Corrida Integração com o Antônio Lupo e toda a equipe de produção da IPTV com o apoio de produção aqui na Rádio CBN de Felipe Pereira. Lembrando que as provas da Corrida Integração acontecem nos dias 27 e 28. Quem ainda não fez a inscrição, gente, corre para se inscrever. corridaintegração.com.br. Todos nós estaremos lá, hein? Antônio Lupe, Cairão de Freitas, eu estarei na transmissão. Então, corridaintegração.com.br. Aproveite para se inscrever. Eu fiquei surpreso nessa matéria, porque você sabia que lá atrás, na primeira integração, os caras tinham que marcar o tempo na mão. O primeiro colocado chegava, marcava o tempo, aí depois chegava o segundo. Hoje, isso aqui que eu tô no braço, ó, que é o GPS, que hoje todos os corredores que tem aí a possibilidade de dar um upgrade na questão dos equipamentos, cara, hoje é tudo muito mais em moderno. 4K, hein? Nossa, uou! 11h45, calma aí, Antônio. Em 4K, hein? 11h45, voltamos já. Eu empolguei, desculpa. CBN Esportes Campinas. Ei, nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV.
Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Começa hoje o Campeonato Paulista pro Vôlei Renata. Às 8 da noite, a equipe de Campinas enfrenta o Mogi fora de casa. Mas calma, porque você pode acompanhar o jogo aqui na CBN Campinas 99,1 e também através do GE com imagens. Rafael Pio e Renata Rondini vão contar a história do jogo. Vôlei Renata desfalcado. Judson, Adriano estão servindo a seleção brasileira. Horácio de Leu, treinador, está com a Argentina. Mesmo com os desfalques, a possibilidade de começar bem o Campeonato Paulista é o assunto lá da rapaziada do Vôlei Renata. Hoje, 8 da noite, a estreia do atual campeão paulista. Bom dia pra você. Amanhã, pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11 horas e 48 minutos, vamos atualizar, o derby vem aí, hein? O derby vem aí, atualizando informações agora de Guarani Ponte. Primeiro sobre ingressos, meu caro Antônio Lupe. Ontem nós fomos perguntados sobre a possibilidade de ingressos gratuitos. Eu duvidei disso, mas o Guarani fez valer de novo a mobilização, um movimento para mobilizar a torcida, e teremos sim setor gratuito. Ingressos promocionais para o Derby 211. Como aconteceu no jogo contra o Confiança, né? Porém, o setor do estádio, onde as entradas de graça serão disponibilizadas, não é o mesmo. No jogo contra o Confiança foi o Tobogã. Contra a Ponte Preta, no Derby 211, a cabeceira norte. Mas onde fica a cabeceira norte? A cabeceira norte, ela fica destinada ao torcedor visitante. Mas por conta de uma determinação do Ministério Público, o clássico entre Guarani e Ponte Preta é com torcida única, só com torcedores do Guarani. Então a diretoria entendeu que no setor visitante, os ingressos gratuitos para o torcedor do Guarani, que podem ser retirados, atenção, hein, a partir de sábado, nas bilheterias do Tobogã. Então, cabeceira norte, onde costumeiramente fica o torcedor visitante, terá a torcida do Guarani, ingressos de graça a partir de sábado, dia do jogo, dia 6. Os ingressos podem ser retirados, tem que estar com a camiseta do Guarani, 2 torcedores por pessoa, 2 ingressos por pessoa na bilheteria do Tobogã. Nos outros setores, tem promoção também, porque todos os setores com direito a meia entrada. Por exemplo, no Tobogã, R$20 a inteira, R$10 a meia, com a camisa do Bugre. Cabeceira Sul, R$10 a inteira, R$5 a meia. Tobogã inferior, R$40 a inteira e R$20 a meia. Então, a expectativa, acredito que vamos bater ali a marca dos 20 mil ingressos, né? Porque pouco mais de 20 mil ingressos foram colocados à disposição. Eu tô só tentando confirmar isso. E ainda a assessoria do Guarani não me respondeu oficialmente se a carga é de 20 mil ingressos. Eu queria só uma posição oficial, porque eu ouvi 20 e eu ouvi 19 mil por conta daquele espaço de segurança, né? Que fica a diretoria do time visitante. Exatamente. Aquele camarote perto da cabine de som. Você tem razão. Então, é próximo. De qualquer maneira vai ser o recorde aí, por muito, de derby no brinco desde 18, né? Porque 18 foram 18.078. Eu lembro de 78 porque é justamente a data que o Guarani foi campeão. E não sei se eles fizeram nem de propósito isso, tá? Nem sei se pode. Mas deu lá, a renda total deu 18.078. Não pode, não. E desde então, é o maior público de derby no brinco.
desde o retorno dos clássicos em 2018. Então eu tô achando que vai bater essa marca, porque a mobilização tem sido muito grande, né, Lupe? Da torcida. Acho que os ingressos promocionais ajudam muito também. Ajudam muito. No jogo contra o Confiança, tivemos quantos torcedores? Você se lembra? 12 mil. 12 mil, quase o jogo 13. que foi numa segunda-feira, às 7h30 da noite, né? E quantos lugares, mais ou menos, na cabeceira ali do visitante? Eu não tenho ideia de... que eu acho que ali vai ter uma pequena separação em virtude onde fica a diretoria da Você tá ponte, fazendo né? uma pergunta muito difícil, cara. Então vamos deixar quieto isso Tem aí. que ligar pro Tasso pra perguntar isso, pra... Amanhã eu vou ligar. Pro pra ele daqui a Romulo pouco. Amaro. Mas enfim, ali no setor da cabeceira norte, Ortiz ingressos Ortiz de tá graça. digitando já. Ortiz, por favor, se você puder nos ajudar. 2 mil lugares. Obrigado, Ortiz. 2 mil lugares ali. Então são 2 mil ingressos gratuitos, mais ou menos. Tem seguindo a lógica, né? Segundo o Marcos Ortiz. Galera tem que correr, hein, gente, pra evitar... Não, mas não adianta correr. Não, esse aí é sábado. só sábado. Só sábado, ainda Não, bem. tem que correr no sábado, entendeu? No sábado que abre 8 horas a bilheteria. 8 horas, então vai ter acorda fila, né? cedo. Casa cheia. Lotado, todos os ingressos vendidos. Pode cravar. É isso. Por tudo que envolve o jogo. E além dos ingressos de graça, também tem as promoções, né? De meia entrada, que isso também facilita a chegada de mais torcedores. E falando das coisas de campo, se você me permite, 3 jogadores contratados no fechamento da janela: David Braz, tem também o Júnior Brandão, atacante, centroavante, e o Gemerson, que é meia. Atua ali no meio-campo. Esses 3 atletas já estão regularizados, eles tinham que ser regularizados até ontem e estão à disposição. É interessante a gente falar sobre o David Braz, porque é o jogador mais conhecido, né, desses atletas que foram contratados, e é o jogador que tem mais possibilidade, inclusive, de aparecer ali no time titular, porque o Alan Santos sofreu uma lesão muscular grave e deve perder essa fase decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro. É um jogador que veio também com o aval da comissão técnica, mas o Elano teve um trabalho muito importante para contratar o David Braz. Experiente, 38 anos. O Júnior Brandão, quando surgiu lá no futebol goiano, foi muito bem no Atlético, no Goiás também, depois foi para fora do Brasil e não conseguiu voltar com bons números. O Gemerson é um jogador que não teve tanta sequência na temporada 2025 com o Operário, mas nos 2 últimos anos, 23 e 24, ele teve bons números com o Brusque. Então são jogadores assim que conhecem a divisão e que são experientes, atletas que já estão aí à disposição do técnico Matheus Costa. Elenco do Bugre está em Sorocaba, se preparando para o clássico contra a Macaca. Deixa eu ouvir do Fábio Scheib, né, Fábio? Expectativa, então, de recorde de público em derbys no Brinco aí, pelo menos desde 2018. E os 3 reforços contratados já vão pro derby, vão pro pega aí, principalmente o David Braz, né? Que é uma opção, já que o Guarani tá com muitos zagueiros machucados, né? Esses movimentos recentes do Guarani mostram exatamente o foco da equipe, né? O foco do Guarani justamente no acesso à próxima Série B, a Série B do ano que vem. O Guarani fazendo de tudo, né? Com contratações, até com essa questão de ingresso gratuito também, chamando a torcida para si, né? Nesse grande derby de sábado. Mostra que o Guarani está focado e quer realmente o Guarani mostrando, dando all-in, né, Júlio? Nos termos atuais aí, para tentar essa vaga que a gente sabe como funciona, né? O Guarani ficando na Série C perde muito dinheiro, então o Guarani gastando um pouco mais agora, que para quem sabe lá na frente poder ter essa recompensa aí com cotas maiores também na Série B, né? Com o próprio acesso também, que vale bastante também para a torcida e para a própria diretoria. O Guarani fazendo de tudo e mostrando que realmente o objetivo do time é o acesso, passando justamente pelo derby no próximo sábado, começando a trajetória aí na segunda fase. Você citou o David Braz, que inclusive pode aparecer aí na equipe principal, na equipe titular, por conta dessa lesão do Alan Santos, mas tem uma sombra também para o Bruno Santos, porque o Júnior Brandão é um camisa 9, centroavante. O Bruno Santos, que é um dos artilheiros do Guarani, falou sobre a preparação do Bugre, sobre a fase decisiva, até porque ele já tem uma experiência, no passado subiu com Volta Redonda, e também a expectativa de começar o quadrangular decisivo justamente contra a Ponte. Agora é outra competição, quem pontuou bastante ou quem pontuou pouco, não importa, todo mundo vai começar do zero de novo. Eu acredito que vai ser jogos difíceis, muito mais difíceis do que a gente enfrentou, com todo respeito ao que já passou, mas a gente tem que buscar trabalhar firme, ter sabedoria nos jogos, porque pontuar é importante.
E se Deus quiser, a gente vai conseguir esse tão sonhado acesso pro Guarani. Cara, a expectativa é sempre a melhor possível, mas eu acredito que independente do jogo que for, a gente tem que jogar para vencer, entendeu? Independente de quem tá do outro lado, quem vai vir jogar contra a gente gente tem que ter um único pensamento, sabe? Eu acho que não tem essa de, porque o jogo é mais importante, não. O jogo mais importante é o jogo que vai vir, que está por vir, entendeu? E a gente tem que viver isso a cada dia. Atacante Bruno Santos, do Guarani, falando sobre essa primeira partida contra a Ponte Preta. A gente sai do brinco e vai pro Moisés Lucarelli, na verdade, pro CT do Jardim Olina, onde a Macaca treinou na manhã desta quarta-feira e o técnico Marcelo Fernandes conversou com os jornalistas, falou também sobre a preparação, se existe algo especial para um clássico em que ele ainda não viveu, ele quase viveu. Mas aí ele foi demitido na semana de preparação para o derby da primeira fase da Série C. Marcelo Fernandes fala sobre a preparação da Ponte. Cheguei na Ponte Preta, fui muito bem recebido por todos, né? E a gente teve esses 3 jogos que era para confirmar nossa classificação. Graças a Deus vieram 3 vitórias. Um grupo muito empenhado, um grupo totalmente voltado e comprometido com a Ponte Preta. Eu estou muito feliz com isso e com certeza a confiança com essas 3 vitórias tá muito grande, mas sempre com o pezinho no chão, sabendo que a gente não pode vacilar nenhum minuto. Os jogos são de detalhes e o quadrangular vai ser muito difícil, mas a Ponte Preta está muito preparada para conseguir um grande resultado. A preparação é um derby, né? É um clássico da cidade. Com certeza a preparação ela é mais acentuosa, né? Assim como eu posso dizer. A equipe está muito bem preparada, a gente vai concentrar com 2 dias de antecedência, trabalhos estão sendo muito fortes, logicamente é um clássico, começa uma fase nova num clássico, e é isso que eu falei, não só como o Guarani, como o Brusque e o Náutico são adversários difíceis e que estão aí no quadrangular final, não é por acaso, mas a Ponte Preta também mostrou na primeira fase o porquê que ela está aí nesse quadrangular, o objetivo maior é o acesso, nós estamos muito preparados para isso. Tá aí o técnico Marcelo Fernandes da Ponte Preta. O Lucas Cândido pode ser uma novidade no time da Macaca, ele que foi ausência nos últimos jogos. Por outro lado, a preocupação com o Sérgio Rafael, que dificilmente vai reunir condições de jogo, e hoje a informação é que o Rodrigo Souza não participou da atividade. Ele saiu no intervalo contra o Londrina, até perguntei para ele no fim do jogo se preocupava. Ele falou que sentiu um pequeno desconforto, mas que não seria problema, mas vamos aguardar o departamento médico da Alvinegra. Como é que seria o meio campo sem o Rodrigo Souza com o Lucas Cândido? Seria o Lucas Cândido e o Luiz Felipe? É um time muito exposto. Eu acho que é exposto. Precisa de um volantão ali, né? E quem seria essa figura? Então, quem seria? Porque o Léo Oliveira tá à disposição. Mas Léo Oliveira tá à disposição. Mas poderia ser ele, né? O primeiro volante. Mas Lucas e Luiz Felipe, eles saem pro jogo, né? Um movimento volante que o Marcelo pode fazer, o que eu soube que ele testou, é a volta daquele esquema com o Arthur sendo o terceiro zagueiro e o Kevin sendo o ala. Por incrível que pareça, apesar da torcida questionar muito esta formação com o Alberto Valentim, e o Marcelo chegou, acho que, colocar, né? Ele trabalhou na Ponte 3 jogos. Acho que em algum jogo ele chegou a colocar a Ponte, não sei se foi lá em Alagoas. Mas eu acho uma boa. É o esquema que a Ponte conseguiu realizar bons jogos. É um jogo fora de casa, em que a Ponte vai sofrer demais, principalmente nos primeiros minutos, até por este ambiente que o Guarani está construindo, de estádio lotado, casa cheia, torcida empenhada. Então os primeiros minutos serão cruciais para a Ponte tentar, né, acalmar um pouco os ânimos, né, do Guarani, que vai ser o mandante. Por isso eu acho que um esquema com 3 zagueiros é um esquema prudente para este jogo em que a Ponte vai sofrer. É o famoso saber sofrer neste primeiro duelo da Série C. Contra o Confiança ele colocou Wanderson, Simon e Sérgio Rafael, e ele não utilizou o Arthur como zagueiro. Eu gosto do Arthur como um zagueiro ali, a bola sai qualificada, só que aí o lado esquerdo, né, o ala pelo lado esquerdo. Então, mas o Kevin contra o Londrina, ele é bem agressivo, assim, em termos de ataque. É que a gente tá com pouco tempo, e se de repente, porque é o seguinte, cara, não vai dar pra defender Rodrigo Souza, essa... Léo Oliveira e Luiz Felipe. Aí se ele não conseguir ter o Rodrigo Souza, aí entra o Cândido se tiver condições. Então, mas eu não sei não, cara. Eu tava pensando, isso não vai acontecer, mas, por exemplo, o Elvis pra um jogo desse, eu tenho falado aqui em vários... Valmerzinho, você já pode? Ixi, então deixa pra próxima. Eu ia defender uma tese aqui, ou lançar Mas a gente vai trazer essas teses amanhã, na sexta-feira, sem dúvida nenhuma. Organiza mais 4 horas mas tem Arena. Isso é bom. Amanhã estamos de volta às 12 horas. Grande abraço a todos, gente. Até amanhã.
CBN Esportes Campinas.